Olá, aqui é o pastor Alexandre. Está começando mais uma Mesa do Reino. Eu te agradeço por você ter chegado até aqui, ter tido coragem de apertar nesse link. E eu convido, eu peço que você se assente. Vamos ter um bate-papo, uma continuação da conversa que começamos no Café com PGM. E o nosso tema é: obediência revela quem realmente conhece. Quem diz que conhece e não obedece, mente. Quero começar essa conversa com você com uma pergunta simples. Você acha que conhece a Deus? Não responda rápido. Pensa. Porque tem uma coisa que a gente precisa encarar com maturidade. Não é o que você sabe sobre Deus que prova que você o conhece. É o que você obedece. Sabia dessa? A gente vive numa geração que valoriza muito quem sabe explicar. Aquele amigo seu que sabe dar aula de teologia, que sabe explicar sobre a história da igreja, que sabe explicar os mistérios da Bíblia, nossa, ele é visto como, o suprassumo, não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa bem direta. O céu não mede conhecimento por informação, o céu mede por obediência. Veja só o que João escreveu e não teve medo de escrever. Quem diz que conhece a Deus, ou que o conhece, e não obedece, é mentiroso. Isso é forte, não é? Mas não é nenhuma agressão. É um diagnóstico puro. Porque conhecer Deus não é saber falar sobre Ele, é se submeter a Ele. E aqui a conversa vai começar a ficar mais desconfortável. Tem área da sua vida que você já sabe o que Deus quer, mas vive adiando, não é verdade? Já sabe que precisa perdoar, mas não perdoa. Já sabe que precisa ajustar um comportamento ali, um comportamento aqui, mas ainda continua protelando. Já sabe que precisa parar com algo, já sabe que precisa se posicionar. Mas você vai sempre empurrando com a barriga. E sabe qual é o problema? Quando você sabe e não faz, o coração vai endurecendo, pouco a pouco, pouco a pouco. Não acontece de uma vez, não, é sutil, você nem vai percebendo. Você começa a justificar, a relativizar aqui, a colar, começa a se explicar demais. Não tem aquele crente que se explica demais? Não é bem assim, não é o momento, Deus entende. E vai ficando cada vez mais confortável desobedecer. Vai ficando cada vez mais fácil desobedecer. Por causa disso, seu coração vai endurecendo. Agora deixa eu apertar um pouquinho mais. Tem gente que obedece no que não dói. Isso aí, a pessoa obedece sem nenhuma dificuldade. Obedecer quando é conveniente. Obedece quando não mexe com dinheiro, não mexe com orgulho, sexualidade, não mexe com controle. Mas quando começa a doer, meu irmão, trava tudo. E aí diz que está passando num processo que nada. Muitas vezes não é processo, é resistência da sua parte. Conhecimento verdadeiro sempre vai gerar ajuste. Sempre. Se você realmente conhece a santidade de Deus, você não trata pecado como um detalhezinho pequeno da vida, não. Se você realmente conhece a fidelidade de Deus, você não vive em duplicidade. Se você realmente conhece o amor de Deus, você não usa isso como desculpa para continuar igual. Meus irmãos, minhas irmãs, não estou falando de perfeição não, tá? Eu estou falando de posicionamento, porque nós temos muitas falhas, mas nós não podemos ficar acomodados nelas. O Espírito Santo nos incomoda se realmente conhecemos a Deus. Pode demorar a mudança, porque há processos na nossa vida que são longos, mas o incômodo continua lá. Nós estamos sendo transformados. Deixa eu te falar uma coisa importante. Deus não espera que você saiba tudo, mas Ele espera que você obedeça o que já sabe. O problema não é ignorância, o problema é consciência informada e coração resistente. O que isso quer dizer? Sabe de tudo, mas o coração duro igual uma pedra. Isso é muito perigoso, tá? Porque quando você insiste em desobedecer,
o que já entendeu, sua sensibilidade vai diminuindo. Você vai virando uma pessoa insensível. Você continua na igreja, continua servindo, continua cantando, continua ouvindo, mas por dentro vai ficando menos sensível. E ninguém percebe, mas você sente. Então me responde com sinceridade. Existe algo que você já sabe que Deus quer e você ainda não fez? Ali está o seu verdadeiro nível de conhecimento. Nesse domingo, na Igreja Batista do Silvestre, eu trouxe uma mensagem agora pela manhã sobre as águas de Mara. E lá nas águas de Mara, o remédio, a solução que Deus dá para que aquelas águas fiquem doces é uma árvore, é uma madeira, que ele diz para que fosse jogado na água. E muitas vezes na nossa vida, nós queremos viver o doce, porque está amargo, está difícil, mas nós queremos o doce. Mas nós não queremos entrar pelo caminho, pela pedagogia de Deus. E aí a gente não lança as árvores na água, não faz o que tem que ser feito, sabe? Então hoje você que está sentado na mesa, você sabe o que tem que ser feito. Para de dar desculpa. Para de dizer que não foi você o culpado. Para de dizer que o culpado é outra pessoa. Para de dizer que é isso, que é aquilo. A culpa até pode ser da outra pessoa, mas a iniciativa de buscar a reconciliação é sua. Nós somos culpados. Nós afrontamos o Senhor. O nosso pecado afronta o Senhor, mas Ele veio até nós primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós temos que amar primeiro as pessoas, independente se a culpa é dela ou não. Então você sabe o que tem que fazer. Até quando você vai permitir esse amargo na sua vida? Sabe? E essa atitude, ela mostra o seu verdadeiro nível de conhecimento. Porque no reino, conhecer é obedecer. O resto é discurso. E como o pessoal gosta de dizer, o resto é blá blá blá. E discurso nunca transformou ninguém. Quem vive de discurso é religioso. Quem vive de obediência é aquele que realmente conhece a Deus. E olha, não estou falando isso para te acusar. Estou falando isso para te despertar. Então, se você sabe, então obedeça. E aqui o conhecimento vira maturidade. E é aí que a fé deixa de ser teoria e vira vida. Se essa palavra falou com você, se você entendeu ela na profundidade, entendeu que depois desse áudio você vai realmente fazer o que precisa ser feito, poxa, eu fico muito feliz. Fico muito feliz em que você possa colher os frutos da maturidade em Cristo Jesus. Ele quer formar o reino dentro do nosso coração. Muitas vezes vamos precisar fazer coisas que não entendemos, que não concordamos, mas que é preciso ser feito, porque o Pai nos ensinou assim. E nós confiamos no seu caráter, na sua bondade. Sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Fizemos tanto isso, né? Enchemos a boca para dizer, Deus sabe o que é melhor para mim. Mas no momento de obedecer, no momento de fazer o que tem que ser feito, você não faz. Sabe por quê? Porque você ainda está no controle. Porque a autonomia ainda está tomando conta do seu coração. E Deus quer quebrar essa autonomia. E são as águas amargas da vida que fazem a gente reconhecer que a gente não é autossuficiente e que a gente precisa da revelação do Senhor para caminhar. A gente precisa do pão que desce do céu. A gente precisa da palavra dele para viver do jeito que a vida deve ser vivida. E só existe um jeito, é em Deus. Fora de Deus é morte, em Deus é vida. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, né? Mesa do Reino. Fique na paz.